Boa tarde, gente. Espero que vocês estejam bem, como estão demonstrando que estão aí no momento prévio aqui à gravação desse nosso aula, vídeo aula, aula em vídeo, né? Essa aula híbrida misturada aqui no nosso curso. Tem um quê de à distância, tem um quê de presencial, através da internet e dos aparelhos, nós acabamos ficando presentes um diante do outro. Então, o que nós vamos fazer neste momento agora, durante os próximos minutos, eu acredito que 30 minutos, certo? Vai ser 15 para cada no máximo, e vocês vão poder aí escrever, tirando alguma dúvida. É comentar, apresentar para vocês duas atividades avaliativas e que são propostas de análise linguística e de produção textual para quem esteja vendo esse vídeo aqui, sem ser com o propósito imediato, né, do grupo, enfim, de dar conta de um curso do IFRN. Quem por acaso veja para outra finalidade vai poder ver como é que se cobra uma produção de texto, como é que se, enfim, vai ter o que aprender aqui. Tem indicações de vídeos do YouTube para ver, é bem legal. E quanto a nós que agora estamos aqui participando dessa gravação e quem for ver posteriormente para fazer isso aqui valendo a nota, né, para ser avaliado quanto à nota e quanto ao aprendizado, vamos dizer assim, fica bem atento aí com lápis e papel em mãos para ir anotando coisas que julgar pertinentes, certo? Eu vou dividir aqui a janela com vocês. Então, deixa eu ver. Só um instantezinho. Vou minimizar uma para não ter confusão de eu colocar a errada. Agora vai. Pronto. Está precisamente o que eu quero. Então, a primeira atividade que eu quero mostrar para vocês é a atividade de produção textual. Certo? Vocês vão poder escrever, tirando alguma dúvida que ocasionalmente ocorra aí. E a recomendação que eu sempre faço é que vocês façam a atividade no dia em que ela é apresentada. É a melhor coisa que vocês fazem. Nem que seja para vocês entregar 3, 4 semanas depois, que eu estou dando aí um tempo, né? Hoje é uma segunda-feira, quando estamos gravando. Vocês vão ter quase 4 semanas. Vocês vão ter 3 semanas, vamos dizer. 3 semanas e um pouquinho. Enfim, vocês vão ter bastante tempo para fazer essa atividade, mas eu recomendo, já faça a primeira versão hoje. Certo? Eu pergunto para vocês, podem responder no chat, se vocês estão vendo assim, atividade avaliativa, produção textual. É isso que vocês estão vendo aí direitinho? Professor, Pronto, joia. Valeu, beleza. Então, olha, é bem simples o procedimento e vocês vai ser uma coisa assim que certamente vai levar um tempo, que vocês vão precisar fazer, certamente vão ler de novo, passar limpo, revisar, melhorar, certo? Mas vai ser uma atividade que vai ser gostosa para vocês fazerem, eu tenho certeza. Então, olha, eu brinquei aqui com esse monte de verbos, né? Veja, sumarize, estude, resuma a palestra, a live e o vídeo, cujos links do YouTube são os seguintes, certo? Então, eu coloquei aqui 3 links para vocês copiar e já colar lá e ver, ou então clicar, acredito que dá para clicar, né, no próprio link aqui, não vou testar agora para não dar problema, mas esses aqui são os links diretamente para vocês verem uma palestra do professor Pierre, uma live com a professora Lúcia Helena Galvão, e a minha ideia é que vocês descubram essas pessoas no YouTube e se alimentem do que elas têm a passar para nós de bom, certo? E vejam o vídeo Porque Nós Somente Aprendemos Quando Nós Repetimos. Está aqui em inglês, vocês colocam lá a legenda e vocês têm como ver o vídeo com a legenda. São 3 conteúdos de internet, espero que vocês descubram para a vida de vocês o canal The School of Life, tem muito a ensinar também de bom para a nossa vida como um todo, não só a vida de estudante, mas a vida de namorado, de marido, de esposa, de ficante, a vida de tantas outras coisas mais, né? A vida profissional. Então, a Escola da Vida é o nome desse canal, é um canal excelente que eu recomendo fortemente para vocês, certo? Então, o que, é que vocês vão fazer? Eu aqui especifiquei melhor, porque se o link não der certo, vocês buscam de outra forma abrir os conteúdos, certo? A palestra é do professor Perliugi Piazzi, mais conhecido como professor Pia, certo? E chama-se Estimulando Inteligência. Então, é essa palestra que vocês vão ver, certo? O outro conteúdo, olha, a live está publicada com o título Técnicas de Estudo com Embasamento Filosófico. E tem a participação de um rapaz chamado Gerson Aragão,
como mediador para os ensinos da professora filósofa Lúcia Helena Galvão. Então, caso o link não funcione, vocês abrem essa aí, ó, técnicas de estudo com embasamento filosófico, certo? E o vídeo é do canal The School of Life, que aqui faltou um itálicozinho, né? The School of Life chama-se Why We Only Learn When We Repeat, ou seja, por que nós só aprendemos quando repetimos. Recomendo a vocês fortemente que vejam e revejam esse vídeo, eu vi umas 10 vezes, até traduzir, enfim, para ficar na minha cabeça o que ele tem a ensinar, certo? Então, olha só, com base nos conteúdos dessas publicações do YouTube, nós já aprendemos lá na nossa aula sobre como obedecer comandos de uma prova de redação do Enem, né? Que aqui é um comando, tenha por base, baseie-se, certo? Então, com base nos conteúdos dessas publicações, elabore uma crônica, nós já tivemos aulas de crônica, mais de uma, e nós aprendemos que a crônica é um texto que trata de algo do cotidiano, numa linguagem simples e com a visão pessoal de quem faz a crônica, certo? Então, vocês vão ser cronistas dessa vez aqui. Então, vocês vão fazer uma crônica sobre esse tema, o dia a dia de uma pessoa em situação de ensino remoto durante o ensino médio em 2021. Tudo a ver conosco, não estou colocando nada que vocês tenham que fazer pesquisas, descobrir, de onde é que eu tiro os conteúdos, meu Deus, isso não tem nada a ver com a minha vida. É uma espécie de avaliação, de ponderação do que nós estamos vivendo aqui, certo? Vocês vão fazer nesse formato de crônica. Seu texto pode ser, olha aqui, de natureza descritiva, descrever como é que estão sendo essas aulas, narrativa, de repente o seu texto conta um acontecimento, conta algo de diferente, enfim, de marcante, que chamou sua atenção, ou argumentativo, em que você defende um ponto de vista com argumentos, encaminha para uma conclusão, à medida que você trata desse tema num tom de crônica, né? Num tom leve, num tom pessoal, certo? Essa é a ideia do texto. Então, a composição, né, a sua crônica, deve, aqui é mais um comando, tá? Então, ela deve. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para ir desenhando, fica bem legal. Então, o que ela deve necessariamente? Então, é inescapável. Conter ao menos um parágrafo sobre. Então, é um parágrafo sobre cada um desses tópicos aqui. Muita gente, nas outras atividades, escreveu só um parágrafo sobre o que era solicitado. E, na verdade, lá pedia 2, né? Aqui, então, você vai fazer o seguinte, olha. Um parágrafo sobre a diferença estudante e aluno. O que é ser estudante e o que é ser aluno? Ao menos um parágrafo sobre isso, certo? O que é ser estudante? Ficar com a coluna para trás, com as pernas para frente em sala de aula? É ser estudante ou é ser aluno? Anotar, estudar, tirar dúvida e só sossegar quando conseguir entender e aprender um conteúdo. Isso é ser estudante ou isso é ser aluno? A palestra do professor Pia explica isso bem direitinho e é uma palestra divertida. Eu estou recomendando para vocês porque tem uma jovem adolescente na minha família que me pediu uma dica do que ver para aprender a aprender. Eu pedi para ela ver essa palestra, ela adorou, disse uma palestra muito engraçada, enfim. Então, eu acho válido aí que vocês vejam também. Certo? Então, o que é ser estudante e o que é ser aluno? Um parágrafo sobre isso, na sua crônica. Certo? Lembrando que o parágrafo é aquele bloco que é dividido em períodos. Vocês vão escrever pelo menos 2 períodos em cada parágrafo desse. Tá? Então, ao menos uma observação sobre técnica de estudo. Então, a professora Lúcia Galvão, ela fala sobre técnicas de estudo. Você vai escrever ao menos um parágrafo sobre técnicas de estudo. O aluno é aquela pessoa que aplica alguma técnica, alguma forma de sistematizar o conhecimento, de buscar informação e de colocar essa informação no coração, ou é o estudante que faz isso? É o aluno ou o estudante? É o aluno que liga o celular e vai fazer outra coisa, fingindo que está ouvindo a aula e participando dela de fato, de verdade? Ou é o estudante que abandona lá o celular e faz de conta que está presente? Então, vamos lá. Outro parágrafo sobre, ao menos uma informação sobre a importância da repetição. A importância da repetição para o aprendizado. Então, a gente não aprende uma coisa de uma vez só. Vocês vão ver no vídeo do The School of Life
que a gente precisa repetir, repetir, ver de novo e olhar de novo. Toda vez que eu vou dar uma aula dessa, eu passo um longo tempo me concentrando, olhando para tentar fazer a coisa o melhor possível, porque a gente só aprende uma coisa quando repete, 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 repete de novo, certo? Então, tudo que vocês veem nessas aulas remotas ou em sala de aula é só o começo. Minha avó, que era uma senhora que morreu com mais de 90 anos, quando ela tinha 70 e poucos anos, eu era uma criança, e ela sempre me dizia duas coisas. Primeira, se passar de ano sem aprender, não vale nada. Sempre me dizia isso, desde que eu comecei a estudar. Eu sempre tirei notas boas, nunca fui reprovado, e ela vivia dizendo isso, que se eu tirasse nota e eu passasse sem aprender, não valia nada. E outra coisa que essa senhora analfabeta sempre me dizia, que a escola é só o começo, os professores são os livros. Eu não sei de onde minha avó tirou isso, eu não tive a inteligência de perguntar para ela com quem ela aprendeu isso, uma senhora do interior do Nordeste, uma senhora analfabeta, mas isso só veio ganhar maior sentido para mim quando eu cheguei à universidade, já lá, mestrado e etc. Então, já quero dizer para vocês que isso aqui é só o começo. Os professores de vocês é que são os livros, certo? E é no livro que você vai reler, olhar de novo, ver de novo, marcar, olhar de novo, anotar de novo, certo? E o que nós vamos estudar nossas semanas aqui, não é? A tragédia como fonte de sabedoria para nós. É assim que nós vamos pensar. Então, vocês escrevam um parágrafo na crônica de vocês sobre um aprendizado sapiencial, ou seja, de sabedoria, que pode se tirar de uma tragédia, certo? De uma tragédia grega. Tudo bem até aqui, pessoal? Recomendo. Já comecem a ver a palestra anotando hoje, a outra palestra, a live anotando. Já procurem ver minhas aulas que estão postadas no YouTube sobre tragédia grega, porque eu vou fazer uma versão diferente, mas do que já tem lá. São as mesmas peças, só que eu vou tratar de um jeito diferente agora, para vocês começarem essa produção. Então, sua crônica deve citar as 3 publicações do YouTube indicadas como textos motivadores para esta proposta. Certo? Você deve citar, é uma crônica, coisa do dia a dia. Então, cite essas palestras aí, essa palestra, essa live e esse vídeo, certo? Deve mencionar ao menos uma obra grega dentre as estudadas. Nós vamos estudar Édipo, Medeia e Prometeu Acorrentado. Então, vocês vão mencionar ao menos uma delas, certo? Não vão procurar em outras peças, não. A sua crônica ela pode ser cômica, pode ser séria ou pode ser sério-cômica. Tanto faz, não tem problema. Se for um texto que leva para o lado engraçado desse nosso momento, certo? Se levar para uma reflexão séria, ou se for ao mesmo tempo sério ou ao mesmo tempo cômico. Não tem problema, vocês estão livres aí para fazer como quiser. Ou narrando, ou descrevendo, ou argumentando, ou com seriedade, ou com brincadeira, desde que sempre, vou acrescentar antes de postar lá, né? Respeitando, né, os direitos humanos, sem ferir sensibilidades, etc, etc. Façam de conta que sua crônica vai ser lida e todo mundo saber que foi você que assinou. Então, não é uma coisa anônima que você diz aí coisas que não diria se fosse em público. É uma coisa leve, é tranquilo. Vai ser tranquilo, certo? Sua escrita, agora vem essa parte aqui que é muito importante, para vocês atentarem, que eu não levei em conta ainda até este momento. Eu estava no trabalho de orientação. Agora vai ser um trabalho de cobrança. Orientação também, mas eu vou cobrar isso aqui em termos de nota mesmo, para vocês perceberem, se não perceberam até aqui, certo? Vocês vão ter de levar em conta o atendimento aos comandos dessa questão, rigorosamente. Certo? Cada comando desse você vai obedecer, um parágrafo para cada. Pode ter uma coisa a mais? Pode. Vocês estão livres para criar. É uma crônica sobre esse tema, mas necessariamente obedecendo aquele protocolo lá, aquele passo a passo que eu acabei de apresentar. Né? Um parágrafo sobre diferença entre estudante e aluno, um parágrafo sobre técnica de estudo, um parágrafo sobre um aprendizado que a tragédia grega pode promover, pode oferecer para alguém. Tudo isso, uma unidade dentro da noção de o ensino remoto no ensino médio nessa época de 2021, certo? Nesse contexto aí, vocês vão fazer a crônica de vocês. Outra coisa,
é que vocês vão ser avaliados quanto à construção de orações segundo a variante padrão estudada durante as aulas. Então, eu quero sempre sujeito, verbo, predicado, ponto. Vocês vão ter que escrever, que vocês já fazem, certo? 99% de vocês já fazem. Um ou outro não faz, e eu pedi, orientei que tenha um encontro conosco, né, no nosso centro de aprendizagem, para eu ler a redação e para refazer. Eu não tenho como chamar você, vem aqui, senta aqui, nessa cadeira, olha aqui, refaça. Não tenho como. Viu? A gente está numa situação diferente que exige mais iniciativa e maturidade de vocês. Mas lancei o convite. É para todo mundo, mas para alguns eu pontuei. Então, outra coisa que eu vou levar em conta é que eu não estava contando com isso para fins de nota. E agora eu vou me obrigar a contar, certo? O emprego de convenções da escrita, como a pontuação corretamente, vocês estão colocando vírgula onde é para ser ponto. Colocando digamos assim, uma oração junto da outra, o tempo todo cheio de vírgula, quando era para ter ponto, certo? Acentuação gráfica e tudo mais. Tudo mais que tem a ver com convenção da escrita. O que eu percebi que tem mais para eu chamar a atenção era para o ponto, no lugar da vírgula, muitas vezes, e para a questão de acentuação gráfica, que muita gente errou, muita gente deixa de colocar os acentos gráficos. Então, eu não tinha levado em conta isso para as outras. Quem revisou a redação comigo, eu pontuei, indiquei. A alguns eu mandei a mensagem dizendo estude pontuação, estude acentuação gráfica, observe nos textos que vocês estão lendo para aprender. Dessa vez eu vou levar em conta. Então, revisem de novo o texto de vocês antes de mandar. Certo? Gente, sobre essa proposta aqui de produção textual, vocês querem perguntar alguma coisa aí no chat que seja de interesse geral ou eu passo para outra proposta? Tem alguma coisa que não ficou clara aí e que eu poderia melhorar antes de postar? Escrevam aí, por favor. Vou colocar uma quarta observação aqui. A produção textual deve respeitar os direitos humanos, além de preservar as sensibilidades. Eu gosto dessa expressão porque é bem genérico, né? Qualquer coisa que seja chocante, qualquer coisa que seja que alguém vai dizer como é que um aluno do IF disse isso, olha, eu estou gravando. Não é para dizer, não é para escrever, não. Deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo que não entendeu. Qual vai ser a pontuação? Esse projeto foi muita informação. Sempre é muita informação a proposta de redação. Por isso que ela vai estar para você ler e reler, não é para decorar. Então está aí. Vê 3 vídeos do YouTube e, a partir desses vídeos, escrever uma crônica sobre o ensino remoto. Certo? E vai ter pelo menos aí 4 parágrafos, né? Se vocês não quiserem fazer mais. E nesses parágrafos vocês vão tratar disso aí, né? Uma diferença entre aluno e estudante, uma observação sobre técnica de estudo, a importância da repetição para o aprendizado e algo de sapiencial que a tragédia grega ensinou, ou ensina, ou pode ensinar. Enfim, alguma dúvida específica? Porque eu tentei atender assim o comentário geral de que foi muita coisa. E eu vou levar em conta os micro-erros, que eu não estava levando em conta para fins de nota. Isso aqui vai ficar bem uma aula propriamente dita, não vai ficar um vídeo para YouTube como outras aulas que tem lá. Certo? O desafio é justamente interligar tudo, né? A pessoa vai entender, cada um de vocês vai dar uma solução diferente a isso aqui. Sobre o ensino remoto, quando vocês verem os vídeos, aí você vai, entendi qual é a técnica de estudo, entendi qual é a diferença entre aluno e estudante, e a gente tem de repetir e tal. Isso tudo com o ensino remoto, nesse momento, agora e tal, 2021. É esse o desafio. Dentro do tema do ensino remoto, exatamente. Eu já estou, toda vez que eu faço uma aula dessa, eu já dou uma saída
para inspirar vocês a encontrar de vocês mesmos, né? E eu dei aqui. Se vocês voltarem, verem o vídeo, vocês vão ver que eu já comentei dando a saída, né? A gente só aprende repetindo como é que faz isso no ensino remoto, entendeu? Tem vantagem, tem desvantagem no ensino remoto quanto à repetição. Já estou dando aí, olha, a chave, entendeu? Vai valer a porcentagem da nota. Então, dúvidas, eu quero saber dúvida que seja de entendimento da proposta. As outras a gente tira no momento que eu sempre tenho reservo para isso. Eu digo, vou dizer isso 50 milhões de vezes, que é para vocês aprenderem a participar das coisas, entendeu? Sob pena de vocês um dia estarem numa faculdade e fazer uma observação que não é o momento, etc. Esse momento aqui é o momento para vocês me perguntarem, professor, aquela parte ali, professor, e tal coisa. As outras perguntas sempre tem um momento para elas. Deixa eu ver se tem alguma mais aqui. Pronto, eu reagi já às observações de vocês e a gente vai ter tempo de dialogar mais sobre elas, certo? Eu vou mostrar outra atividade avaliativa. Tudo vai ser postado ainda hoje. Pronto, tá aqui. Eu vou parar o compartilhamento dessa. E vou compartilhar a outra atividade avaliativa. Essa vai ser, com certeza, bem mais fácil de entender. Então, vamos lá. Tomara que esteja bem escrito. Se não estiver, eu já vou revisando com vocês aqui, certo? Atividade avaliativa, análise linguística. Então, eu faço um comentáriozinho, que é uma síntese de tudo que a gente está vendo. Eu sintetizei nesse parágrafozinho aí que eu vou mostrar para vocês, certo? Perceber sobre o que um trecho de um texto está dizendo algo. Perceber as escolhas de definição ou indefinição, assim como de caracterização daquilo sobre o que se diz algo em cada fragmento de um texto, bem como perceber as circunstâncias de tempo e de causa, por exemplo, para aquilo que uma dada parte de um parágrafo afirma que ocorreu. Tudo isso são ações fundamentais para um leitor conseguir atribuir sentidos a um texto. Então, eu estou falando isso aqui bem abstrato, porque isso aqui foi objeto dos vários exercícios nossos, das várias atividades nossas de análise linguística, né? Perceber sobre o que o texto está falando num certo trecho, perceber definição, indefinição, caracterização, perceber as relações de tempo, principalmente, foi isso que a gente estudou aqui, né? Então, diante disso, manualmente, vou destacar a palavra aqui, manualmente, né? Esse advérbio aqui de modo, né? Manualmente, realize o seguinte: defina substantivo e sujeito, defina verbo e adjunto adverbial, defina artigo, tá aqui, artigo, adjetivo e adjunto adnominal. Vocês vão fazer essas três coisas aqui. Aí depois, identifique o fragmento com o mesmo número que o seu nome no sistema e faça, então fica melhor assim. No texto seguinte, identifique o fragmento com o mesmo número que o seu nome no sistema e faça o seguinte após copiá-lo manualmente. Copiá-lo, o fragmento, né? Então, após copiar o fragmento, manualmente, essa tarefa que vocês já fizeram inúmeras vezes. Então, isso aqui em cima vai ser o que vocês vão definir como sujeito, substantivo, verbo, adjunto adverbial, artigo, adjetivo. E vocês vão, a partir dessa definição, vocês vão encontrar, identifique para cada período um sujeito. Para cada período, um sujeito. Já fizeram esse exercício, alguns com acerto, outros 100%, outros nem tanto, enfim, né? Identifique no fragmento 2 casos de adjunto adverbial. Então, aqui é no fragmento todo só 2 casos. Vai ter sempre vários, certo? Raríssimas exceções, não tem vários. Identifique no seu fragmento 2 casos de adjuntos adnominais.
Então, é no fragmento, certo? Duas ocorrências de substantivo e duas ocorrências de verbo. Pronto. De tudo que a gente estudou, não tem nada novo aqui, absolutamente nada. É um exercício de repetição daquilo que a gente já estudou, já fez exercício. Vocês vão simplesmente repetir, fazendo mais uma vez, para mais ainda aprender. E quem não aprendeu nos outros, que tirou a nota que não tenha sido 100%, está na hora de conseguir. Então, lista de fragmentos enumerados, trata-se do capítulo Ajuste Externo e Desequilíbrio Interno, 1980-1984, escrito por Dionísio Dias Carneiro e por Eduardo Marco Modiano, para o livro A Ordem do Progresso, organizado por Marcelo de Paiva Abreu em 2014, certo? Ele publicou em 2014 esse livro, eu peguei esse capítulo e fui enumerando, separando os fragmentos, sempre vendo se está claramente o sujeito ali, se dá para vocês identificar, os adjuntos adverbiais que vocês vão identificar, tudo bonitinho aqui. Eu vou separar fragmento a fragmento, aliás, já está aí separado, né? Vou postar lá direitinho para vocês fazerem esse exercício, e o foco principal é a correlação disso que eu disse aqui em cima com cada um desses termos. Nós não estamos estudando esses termos, essas classes de palavras, meramente para decorar conceitos ou para, enfim, jogar com pegadinhas, gramática de exceção, não. Nós estamos estudando esses termos para perceber a ocorrência deles em textos e para termos mais consciência ainda de como é que se dá a organização da escrita, tanto para na hora de nós escrevermos melhor, quanto para na hora de lermos nós conseguimos atribuir significado ao que lemos de uma maneira melhor, de uma maneira mais proficiente, de uma maneira mais rápida, certo? Saber que enfim, que tem palavras que desempenham diferentes funções, assim como partes que desempenham diferentes funções, ajudam a gente a decodificar o texto, a gente já viu isso inúmeras vezes, certo? Sobre essa atividade aqui, não quanto à burocracia, que eu respondo tudo daqui a pouco. Não vou ficar aqui gravando sobre nota, etc, etc. Certo? Mas sobre o que está aqui escrito. Vocês querem perguntar alguma coisa? Alguma coisa não ficou clara? Que vocês... Professor, e aquilo ali e tal? Porque aí é o momento que eu melhoro também e já fica explicado. Eu estou revisando junto com o meu leitor. É como se você mandasse uma carta e pedisse à pessoa, por favor, ajeita aí essa carta junto comigo. Ficou claro, gente? Tudo tranquilo. Aqui em cima, PCB, tal e tal, PCB, vou até colocar ponto e vírgula aqui, porque está muito longo, né? Isso tudo é a dica do que é sujeito, do que é verbo, do que é adjunto, do que é artigo, do que é substantivo, do que é adjetivo. Aí em cima está a dica. Vocês vão ter as minhas aulas, vocês terão também o material que eu entreguei em sala, bem ainda em sala, né? Há um ano atrás, mas vocês têm esse material, bem como toda a internet, para vocês finalmente conseguirem escrever aqui, que eu não tinha pedido isso ainda, mas vi a necessidade. Escrevam o que é substantivo e o que é sujeito. Isso é importante porque depois, quando vocês forem estudar as orações adjetivas e as orações substantivas, vocês vão ver que tem uma relação aí da noção de substantivo com a noção de sujeito, certo? Então, o que é verbo e o que é um adjunto adverbial? Isso é importante para vocês saberem que um dos casos de adjunto adverbial é ele se relacionar com o verbo. A gente tem estudado isso repetidamente, certo? E o que tem a ver artigo, adjetivo com adjuntado nominal? Então, vocês têm aí toda a internet para colocar esses conceitos aí do modo como entenderem, e isso ajudar vocês a identificar os sujeitos a cada período e 2 casos de adjunto adverbial, 2 de adjuntado nominal, 2 de substantivo e 2 de verbo, dos milhões que tem em cada fragmento desse. Então, só me falta revisar uma coisa com vocês, eu vou revisar agora neste parágrafozinho aqui, porque ele está cabendo bem legal na tela. Certo, olha? Então, desse espaço vazio aqui, eu tenho o início do parágrafo, aqui é o final do parágrafo, essa unidade. Vocês vão produzir lá no texto de vocês pelo menos 4 unidades assim, certo? Dentro do parágrafo, vocês vão encontrar os períodos,
certo? Vocês vão falando algo sobre alguma coisa e vão colocando ponto. Este parágrafo aqui tem 3 períodos. O parágrafo pode ter muito mais do que 3. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, essa aqui é a estrutura mínima dos parágrafos da crônica que vocês vão produzir lá. Uma frase inicial, um desenvolvimento e uma conclusão. Cada parágrafo desses sobre um dos temas que está, subtemas, né, que estão lá elencados. Diferencial aluno, estudante, sabedoria da tragédia grega e tudo isso sobre o ensino remoto. O desafio de vocês e o que vai me fazer ler textos interessantes e cada um completamente diferente do outro, embora com esse aspecto em comum, é como você vai atar isso tudo, entendeu? O seu tom de cronista. Como é que você relataria a experiência de ensino em 2021? Enfim, vocês vão construir, atando uma atividade com a outra, períodos. Esses períodos se organizam na constituição de parágrafos. Olha outro exemplo aqui. Aqui começa o parágrafo com espaço vazio. Tem aqui dentro desse parágrafo, no mínimo, a relação sujeito-predicado. E aí tem um ponto. Tem outro ponto. Cadê? Tem outro ponto. Esse aqui tem 4, né? Então é assim que vocês vão escrever. Certo? Tudo bem? Alguém tem uma pergunta sobre uma das atividades que queira fazer, que seja assim, para eu gravar, uma coisa que eu não disse, que eu não mostrei, não expliquei tão bem, para eu repetir? Se não, eu vou interromper a gravação. Perguntas? Olha. Certo? Então, deixa eu parar aqui a apresentação. Então, durante essa gravação aqui, vocês viram como é uma proposta de redação que vem toda organizada com comandos que devem ser todos obedecidos em qualquer situação da vida ou de escolar, vamos dizer assim, da vida como um todo, ou da vida especificamente escolar. O que vale mais ponto é obedecer aos comandos de modo bem qualitativo, de modo bem elaborado, certo? O que vale sempre menos ponto, tanto para você alcançar o que você quiser, de um modo geral, quanto para você conseguir uma nota para o que você queira, em específico como estudante, o que vale menos pontos são as convenções da escrita, né? Vírgula, acentuação, o emprego adequado da preposição, né? Que tem a ver com regência e tal, enfim, concordância, né? Colocar no plural, no singular de modo adequado, isso vale menos pontos. O ruim é que isso desqualifica um texto, isso acaba funcionando como um ruído. Quando a gente vai ler um texto que tem problema de revisão, assim, sobre a pontuação, a acentuação, atrapalha a leitura, certo? Por isso que dessa vez eu vou levar em conta. Aí vocês vão, uma coisa dialogando com outra, vão fazer a análise de um texto bem escrito, para desenvolver a inteligência de vocês quanto à análise, enfim, quanto a categorias, quanto a conceitos, e vão depois, e durante, ou ao mesmo tempo, enfim, fazer essa produção textual aí, que eu espero ler textos bem interessantes, tanto quanto foram todos os outros textos que eu li de vocês, cada um mais gostoso de ler do que o outro. Às vezes até eu esquecia que era para gerar nota, precisava reler, porque tinha me envolvido com o conto, tinha me envolvido com a reflexão de vocês lá, certo? Então, eu vou parar a gravação, e é isso.